Olá, eu sou o Marquinhos, um garotinho curioso que viveu na Grécia Antiga. Eu adorava caminhar pelas ruas de Atenas, observar os sábios falando na praça e imaginar como seria viver com sabedoria, com coragem e com paz. Cresci ouvindo que a verdadeira força não está apenas nos músculos dos guerreiros, mas no domínio da própria mente e no controle das paixões. E isso despertou em mim uma vontade enorme de aprender com os filósofos e também com a palavra de Deus. Agora eu quero caminhar com você por 31 dias neste mês de janeiro, cada dia trazendo uma reflexão estoica, uma lição prática para a vida de hoje e um versículo bíblico que ilumina o caminho. Então vamos juntos nessa jornada chamada Força Interior e Autocontrole, porque eu descobri que a maior aventura não está lá fora, mas dentro de nós mesmos. Marco Aurélio dizia que os homens são frequentemente injustos por omissão, assim como por ações. Isso significa que não é só fazer o mal que nos torna injustos, mas também quando deixamos de fazer o bem que poderíamos ter feito. Imagine uma criança que deixa cair seu brinquedo no chão. Quem pega o brinquedo e guarda para si cometeu uma injustiça por ação. Mas quem viu o brinquedo caído sabia que podia devolver e preferiu ignorar. Também cometeu uma injustiça, mas dessa vez, por omissão, ou seja, pelo silêncio. Marco Aurélio, como imperador e filósofo, queria mostrar que cada pessoa tem um dever na vida, e que virar as costas para esse dever é uma forma de injustiça. Os filósofos antigos como Sócrates e Aristóteles também ensinavam que o bem deve ser praticado sempre, e que não basta apenas evitar o mal, é preciso agir ativamente com bondade. Na Bíblia, essa mesma ideia aparece de maneira clara. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Jesus também contou a parábola do bom samaritano em Lucas, capítulo 10, versículo 25 até 37, onde os religiosos que passaram pelo homem caído e nada fizeram foram injustos por omissão. O Evangelho nos ensina que não basta dizer, eu não faço o mal, mas precisamos dizer, eu escolho fazer o bem, eu escolho ajudar, eu escolho amar. Porque o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que age com compaixão. Assim, aprendemos que fazer o bem quando temos a chance é tão importante quanto evitar o mal, e que a justiça verdadeira está em transformar pensamento em ação, coração em atitude e fé em amor. Marco Aurélio ensinava que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. Ele comparava a mente a um jardim. Se alguém planta flores de bondade e verdade, colhe frutos de paz, mas se permite que cresçam espinhos de medo e raiva, torna-se escravo deles. Outros filósofos também reforçavam essa ideia. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo? Epicteto lembrava que não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm delas. E Sêneca ensinava que a vida é como você a enxerga. Esse mesmo ensinamento aparece na Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, onde Paulo escreve, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. E em Provérbios capítulo 23, versículo 7, está escrito, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Por isso, aprendemos que cada pensamento é uma semente. Se plantarmos o bem, colheremos frutos de paz. Mas se plantarmos o mal, colheremos espinhos de dor. Terceira reflexão. Estoica. Dominar a si mesmo é vitória. Marco Aurélio dizia que a maior vitória de um homem não está em conquistar terras ou exércitos, mas em conquistar a si mesmo. Quem domina seus impulsos e paixões é mais forte que qualquer imperador que governa um trono. Outros filósofos pensavam da mesma forma. Sócrates afirmava que uma vida sem disciplina não vale a pena ser vivida. Aristóteles lembrava que a virtude nasce do hábito. E Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade está em controlar os desejos. Na Bíblia, encontramos o mesmo princípio. Em Provérbios capítulo 16, versículo 32 está escrito: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Melhor é controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade.
E em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, Paulo descreve o domínio próprio como fruto do Espírito. Assim, aprendemos que o maior inimigo não está do lado de fora, mas dentro de nós. Vencer a si mesmo é a vitória mais nobre que alguém pode alcançar. Quarta reflexão. Estoica. O que depende de você, Marco Aurélio ensinava que nem tudo está sob o nosso controle, mas sempre podemos escolher como reagir ao que acontece. Ele dizia que não podemos mudar o destino ou as circunstâncias, mas podemos governar nossas atitudes, e é nessa escolha que está a verdadeira liberdade. Epicteto reforçava essa mesma ideia ao afirmar que algumas coisas estão em nosso poder e outras não, e que a sabedoria é aprender a distinguir entre elas. Sêneca também lembrava que não podemos comandar o vento, mas podemos ajustar as velas. Na Bíblia, encontramos o mesmo princípio, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo orienta a não se conformar com este mundo, mas a transformar-se pela renovação da mente, mostrando que a resposta interior é mais importante que a pressão exterior. E em Josué, capítulo 24, versículo 15, está escrito: Escolhei hoje a quem servireis. Assim, aprendemos que não temos como decidir tudo o que nos acontece, mas temos o poder de decidir quem seremos diante de cada situação. E essa é a liberdade mais valiosa. Quinta reflexão. Estoica. A vida é breve. Use bem. Marco Aurélio lembrava que a vida é breve como o sopro do vento. Cada instante que passa não volta mais. Por isso ele ensinava a usar bem o tempo e não desperdiçar com vaidades, mas viver com propósito. Outros filósofos também refletiram sobre a brevidade da vida. Sêneca dizia que não recebemos pouca vida, mas desperdiçamos grande parte dela. E Epicteto aconselhava a viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com gratidão. Na Bíblia, essa mesma verdade é repetida. Em Salmos capítulo 90, versículo 12 está escrito: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Paulo exorta: Vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Assim entendemos que a vida é curta demais para ser gasta com futilidades. O chamado é viver com sabedoria, gratidão e propósito, aproveitando cada dia como dádiva de Deus. Sexta reflexão. Estoica. Não reclame, haja. Marco Aurélio ensinava que reclamar não muda nada, apenas torna o homem mais fraco diante das dificuldades. Em vez de gastar forças murmurando contra o destino, ele orientava a levantar-se e agir com coragem, porque a ação transforma aquilo que a reclamação nunca resolveria. Outros filósofos também pensavam assim. Sêneca dizia que não é a dificuldade que nos atrasa, mas a forma como reagimos a ela. Epicteto lembrava que quem gasta tempo se lamentando já perdeu a batalha antes mesmo de lutar. Na Bíblia, essa mesma verdade se repete. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14 está escrito: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E em Tiago capítulo 1, versículo 22 aprendemos: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Assim entendemos que a vida não se transforma com queixas, mas com atitudes. O lamento paralisa, mas a ação abre caminhos. Sétima reflexão. Estoica. O silêncio é força. Marco Aurélio ensinava que o silêncio é muitas vezes mais poderoso que 1000 palavras. Ele lembrava que falar sem pensar pode gerar discórdia, mas escolher calar no momento certo preserva a paz. Dizia que não é preciso responder a tudo, nem discutir sobre todas as coisas, porque o silêncio é a voz da sabedoria e o escudo da alma. Outros filósofos reforçavam essa verdade. Pitágoras aconselhava seus discípulos a permanecer em silêncio por 5 anos para aprender a dominar a si mesmos. Epicteto ensinava que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Sêneca alertava que uma palavra impensada pode ferir mais do que uma espada, e que muitas vezes o silêncio é a resposta mais elevada. Podemos ver isso em exemplos do dia a dia. Quando alguém ofende e a resposta é imediata, nasce a briga,
Mas quando a resposta é silêncio, a chama da raiva se apaga, da mesma forma, em uma discussão familiar, o silêncio pode ser a ponte que evita a mágoa e abre espaço para o perdão. A Bíblia confirma esse princípio. Em Provérbios capítulo 17, versículo 28 está escrito: Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Em Tiago capítulo 1, versículo 19, a exortação é: Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, aprendemos que há tempo de calar e tempo de falar. Jesus também deu exemplo com o silêncio, quando foi acusado diante de Pilatos, em Mateus capítulo 27, versículo 14, ele não respondeu palavra alguma, mostrando que o silêncio pode ser sinal de domínio próprio e confiança em Deus. Assim, entendemos que o silêncio não é covardia, mas força interior. Quem escolhe calar em vez de ferir, mostra grandeza. Quem guarda silêncio em vez de responder com ira, constrói paz. E quem aprende a falar apenas no momento certo, mostra maturidade e sabedoria. Oitava reflexão. Estoica. A mente é o seu reino. Marco Aurélio ensinava que a mente é o verdadeiro reino do homem. Ele dizia que, mesmo sendo imperador de Roma, se não dominasse sua própria mente, seria escravo de si mesmo. Para ele, quem governa os próprios pensamentos é mais poderoso do que quem governa exércitos. Outros filósofos também confirmavam essa ideia. Epicteto afirmava que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela opinião que têm delas, mostrando que é a mente que cria a realidade. Sêneca lembrava que a felicidade não depende da sorte, mas do modo como interpretamos a vida. E Platão ensinava que o homem que conquista a si mesmo é o maior dos conquistadores. Exemplos simples mostram essa verdade. Um rei pode ter um trono, mas se sua mente estiver cheia de medo e inveja, será infeliz. Já um camponês que cultiva pensamentos de gratidão pode viver em paz. Uma pessoa pode ser ofendida, mas se escolher não alimentar o rancor, continua livre. A Bíblia reforça essa lição. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo ensina a transformar-se pela renovação da mente. E em Filipenses capítulo 4, versículo 7, é prometida a paz de Deus que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Jesus também mostrou isso quando venceu a tentação no deserto em Mateus capítulo 4. Ele não se deixou dominar pelo desejo, mas usou a força da palavra para manter sua mente firme. Assim entendemos que a mente é como um trono. Se deixamos paixões e pensamentos ruins reinarem, nos tornamos escravos, mas se deixamos a razão, a sabedoria e a fé governarem, seremos verdadeiros reis de nós mesmos. Nona reflexão. Estoica. Você é o que repete. Marco Aurélio ensinava que o homem não é definido pelo que diz de si, mas pelo que pratica diariamente. Ele lembrava que cada hábito repetido se torna parte do caráter, e que o verdadeiro eu de uma pessoa se revela naquilo que ela faz todos os dias. Aristóteles também afirmava: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Epicteto reforçava que se alguém deseja ser filósofo, deve viver como filósofo a cada instante, não apenas em palavras. E Sêneca aconselhava a repetir boas ações até que se tornassem naturais. Exemplos do cotidiano mostram essa verdade. Um músico só se torna habilidoso porque repete escalas e acordes todos os dias. Um atleta só alcança a vitória porque treina incansavelmente. Da mesma forma, quem pratica a bondade repetidas vezes molda um coração justo, mas quem repete atos de egoísmo endurece a própria alma. A Bíblia ensina o mesmo princípio. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito: aquilo que o homem semear, isso também colherá. E em Hebreus, capítulo 5, versículo 14, aprendemos que os sentidos espirituais são exercitados pelo costume para discernir o bem e o mal, mostrando que a repetição do bem treina a alma.
Assim entendemos que a vida não é formada por grandes discursos, mas por pequenas escolhas repetidas diariamente. Se queremos ser virtuosos, precisamos repetir a virtude. Se queremos ser sábios, precisamos repetir a sabedoria, porque no fim nos tornamos aquilo que praticamos. 10ª reflexão. Estoica. Não viva para agradar. Marco Aurélio lembrava que viver para agradar os outros é uma prisão invisível. Ele dizia que muitos homens desperdiçam a vida buscando aplausos, mas se esquecem de viver conforme a verdade. Para ele, a consciência vale mais do que a opinião pública. Epicteto também advertia: se você quer progredir, esteja disposto a ser ridicularizado e desprezado pelos outros. Sêneca ensinava que a maior escravidão é viver preso ao olhar alheio. E Platão já afirmava que o homem justo deve temer mais a própria consciência do que o julgamento da multidão. Exemplos simples mostram isso. Uma criança que desenha com alegria pode parar de criar se viver apenas esperando elogios. Um adulto que decide sua vida apenas pelo que os outros pensam nunca será livre. Mas aquele que age segundo sua consciência encontra paz mesmo sem aplausos. A Bíblia reforça essa verdade em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo pergunta: procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? E completa: se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 está escrito: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Assim aprendemos que a verdadeira liberdade está em viver segundo a verdade e não segundo as expectativas alheias. Agradar a Deus e ser fiel à consciência é muito maior do que agradar a multidão. Reflexão. Estoica. Simplicidade é riqueza. Marco Aurélio ensinava que a verdadeira riqueza não está em acumular posses, mas em viver de forma simples. Ele dizia que quanto menos necessidades temos, mais livres nos tornamos, e que a abundância não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Outros filósofos reforçaram essa ideia. Sêneca afirmava que o homem mais rico é aquele que se contenta com pouco. Epicteto lembrava que quem não se satisfaz com o que tem nunca será feliz, ainda que possua o mundo. E Diógenes, o cínico, mostrava com a própria vida que a simplicidade liberta das correntes da vaidade. Exemplos do cotidiano ilustram essa verdade. Um homem pode ter uma casa cheia de ouro e, mesmo assim, viver angustiado, enquanto o outro pode ter apenas pão e água e, ainda assim, desfrutar de paz e alegria. A criança que brinca com uma pedra ou um galho prova que a felicidade está no coração e não na abundância de bens. A Bíblia confirma esse princípio. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, está escrito: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20. Jesus alerta: não acumuleis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Assim, aprendemos que a simplicidade é a maior riqueza que alguém pode alcançar. Porque quem vive contente com pouco é dono de si mesmo, mas quem deseja sempre mais será escravo para sempre. Reflexão. Estoica. Nada externo fere a alma. Marco Aurélio ensinava que nada do que acontece fora de nós pode ferir a alma. Ele dizia que as dores, perdas e injustiças só têm poder se permitirmos que entrem no coração. Para ele, a verdadeira fortaleza é guardar a mente livre das correntes externas. Epicteto afirmava que não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm delas. Sêneca lembrava que o homem sábio é invulnerável, porque sua felicidade não depende do acaso. E Platão ensinava que a alma justa não pode ser corrompida por nada de fora, apenas por suas próprias escolhas. Exemplos cotidianos confirmam isso. Uma pessoa pode ser insultada, mas, se não deixar que a ofensa entre em sua mente, permanece em paz. Alguém pode perder bens materiais, mas, se o coração estiver firme, a alegria não desaparece. Da mesma forma, muitos viveram em prisões ou perseguições, mas permaneceram livres dentro de si.
A Bíblia também ensina isso, em João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Romanos capítulo 8, versículo 30 e 8 a 39. Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir. E em Provérbios capítulo 18, versículo 10 está escrito: O nome do Senhor é torre forte, para ela corre o justo e está seguro. Assim aprendemos que as circunstâncias podem nos abalar por fora, mas não podem tocar a alma que está firmada na verdade. O corpo pode sofrer, os bens podem se perder, mas o espírito permanece invencível quando está enraizado no bem. Reflexão. Estoica, valorize o presente. Marco Aurélio ensinava que o presente é tudo o que realmente possuímos. Ele dizia que o passado já se foi e o futuro ainda não existe. Por isso, a única riqueza verdadeira é o agora. Quem despreza o presente vive como escravo daquilo que não pode mudar ou controlar. Outros filósofos também reforçavam essa ideia. Sêneca dizia que a vida se divide em 3 partes: o que foi, o que é e o que será. Mas só o presente está em nossas mãos. Epicteto ensinava que devemos viver cada dia como se fosse o último. E Sócrates lembrava que a sabedoria começa quando aprendemos a valorizar o instante que temos. Exemplos simples mostram isso. Uma criança brincando não pensa no amanhã. Ela se entrega ao momento com alegria. Um homem que passa a vida esperando o futuro perfeito nunca aproveita o hoje. Mas aquele que valoriza até as pequenas coisas do dia encontra paz e contentamento. A Bíblia também ensina isso, em Mateus capítulo 6, versículo 34. Jesus disse: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Em Salmos capítulo 118, versículo 24 está escrito: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E em Tiago, capítulo 4, versículo 14, aprendemos que a vida é como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Assim entendemos que o presente é um presente de Deus. Cada respiração é um dom. Cada instante é uma oportunidade de amar, servir e agradecer. Quem valoriza o hoje aprende a viver com plenitude. Reflexão. Estoica. Sofrer também ensina. Marco Aurélio ensinava que a dor não é apenas um fardo, mas também uma mestra. Ele lembrava que sofrer faz parte da vida e que, se enfrentado com coragem, o sofrimento pode moldar a alma e fortalecer o caráter. Outros filósofos compartilhavam dessa visão. Epicteto dizia que as dificuldades revelam quem realmente somos. Sêneca afirmava que o fogo prova o ouro e a adversidade prova o homem. E Sócrates acreditava que as provações eram oportunidades para alcançar virtude e autoconhecimento. Exemplos do cotidiano mostram isso. O atleta só alcança a vitória porque passa pelo esforço do treino. A árvore cresce forte porque enfrentou ventos e tempestades. Uma pessoa amadurece quando aprende com as lágrimas que derramou. Cada dor, quando acolhida, se transforma em sabedoria. A Bíblia também ensina essa verdade em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Paulo escreve: Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência e a experiência esperança. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 está escrito: Tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E em Hebreus capítulo 12, versículo 11, aprendemos que a disciplina no momento não parece motivo de alegria, mas depois produz fruto de justiça e paz. Assim entendemos que o sofrimento não é inimigo, mas professor. Quem aprende com a dor, cresce em sabedoria. Quem suporta com coragem, amadurece em caráter. E quem confia em Deus, transforma cada lágrima em esperança. Reflexão estoica. Controle as paixões. Marco Aurélio ensinava que as paixões descontroladas podem escravizar a alma. Ele dizia que o homem que não domina seus desejos acaba sendo dominado por eles, e que a verdadeira liberdade está em governar o coração com razão e disciplina. Outros filósofos reforçavam essa visão.
Platão dizia que a alma é como uma carruagem puxada por cavalos, onde a razão deve conduzir as paixões para que não se percam no caminho. Aristóteles lembrava que a virtude está no equilíbrio, evitando tanto o excesso quanto a falta. E Epicteto afirmava que quem é escravo de seus apetites não pode ser verdadeiramente livre. Exemplos do dia a dia mostram essa verdade. Quem se deixa levar pela raiva diz palavras que depois se arrepende. Quem é guiado pela gula prejudica sua própria saúde. Quem se entrega à cobiça nunca se satisfaz. Mas quem controla suas paixões encontra serenidade e paz. A Bíblia também fala sobre isso. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, está escrito: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Paulo ensina que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, o apóstolo diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Assim, entendemos que o domínio das paixões é a verdadeira fortaleza do homem. Não é o mais forte quem vence os outros, mas quem vence a si mesmo, governando suas emoções e desejos com sabedoria e fé. Reflexão. Estoica. A paz nasce dentro de você. Marco Aurélio ensinava que a verdadeira paz não depende de circunstâncias externas, mas nasce dentro da alma. Ele dizia que muitas pessoas acreditam que encontrarão paz em riquezas, prazeres ou elogios. Mas tudo isso é passageiro e instável como as ondas do mar. Se a tranquilidade depender do que está fora, será sempre frágil, porque o mundo muda a todo instante. Ele lembrava que a paz não é ausência de problemas, mas serenidade diante deles, e que a mente disciplinada pode permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Outros filósofos também reforçavam essa visão. Epicteto afirmava que o verdadeiro homem livre não é aquele que possui muito, mas aquele que não depende do que não controla. Sêneca dizia que a calma interior é um tesouro maior do que o ouro, porque ninguém pode roubá-la. Sócrates ensinava que a felicidade não está em coisas externas, mas no cuidado com a alma. E até mesmo Cícero escreveu que a paz interior é a mais nobre das vitórias. Todos concordavam que a serenidade nasce da forma como conduzimos nossos pensamentos e não das circunstâncias que nos cercam. Exemplos simples mostram isso. Um homem pode viver em um palácio cheio de luxo e ainda assim não dormir em paz porque sua mente está dominada por ansiedade e medo, enquanto outro que possui apenas pão e água pode repousar tranquilo porque aprendeu a contentar-se. Assim também acontece com quem enfrenta uma tempestade. As ondas podem agitar a superfície do mar, mas nas profundezas reina o silêncio. Do mesmo modo, quando a mente é treinada, ela mantém paz interior mesmo em meio às provações. A Bíblia confirma essa lição de maneira clara. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, mostrando que a paz do mundo é instável, mas a paz de Cristo é permanente. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo afirma que a paz de Deus excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. E em Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Vemos também em Marcos capítulo 4, quando Jesus acalma a tempestade, que a paz verdadeira não depende da força dos ventos, mas da autoridade interior de quem confia em Deus. Assim entendemos que a paz verdadeira não é encontrada em circunstâncias ideais, mas nasce dentro do coração que aprendeu a se firmar na razão e em Deus. Quem encontra essa paz pode atravessar tempestades sem se desesperar, pode perder bens sem perder a alegria, pode ser ofendido sem perder a dignidade, porque sua fortaleza não está fora, mas dentro de si,
A paz verdadeira é fruto de uma mente governada pela sabedoria e de um coração enraizado no amor divino. Reflexão. Estoica, não tema a dor. Marco Aurélio ensinava que a dor faz parte da vida e que não devemos temê-la como se fosse um inimigo invencível. Ele lembrava que o sofrimento físico ou emocional não define quem somos, mas revela a força que carregamos dentro de nós. Dizia que muitas pessoas fogem da dor como se fosse o maior mal, mas o verdadeiro mal não está no sofrimento em si, e sim em permitir que ele destrua nossa coragem e nosso caráter. Para ele, a dor pode ser suportada com dignidade e transformada em oportunidade de crescimento. Outros filósofos estoicos reforçavam essa visão. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos abalam, mas a forma como reagimos a eles. E dizia que quando a dor aparece, devemos perguntar a nós mesmos o que ela veio me ensinar. Sêneca lembrava que a adversidade é como o fogo que purifica o ouro. Quanto mais suportamos com firmeza, mais fortes nos tornamos. E Aristóteles dizia que a coragem não é a ausência de medo ou dor, mas a decisão de enfrentá-los com firmeza. Todos esses pensadores viam a dor não como castigo, mas como treino para a alma. Exemplos do cotidiano mostram claramente essa verdade. O atleta que deseja vencer precisa enfrentar o esforço do treino, a fadiga e até lesões. Mas tudo isso o torna mais preparado. O músico que se dedica horas repetindo escalas passa por desconforto e cansaço. Mas essa disciplina faz nascer a harmonia. Da mesma forma, uma pessoa que atravessa a perda de alguém querido descobre, no tempo, uma maturidade e uma sensibilidade que não teria se não tivesse enfrentado a dor. É como a árvore que cresce mais forte depois de resistir ao vento e à tempestade. A Bíblia também ensina que a dor não deve ser temida, mas encarada como parte do propósito de Deus, em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Paulo escreve: gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência e a experiência esperança. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, aprendemos: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, está escrito: na verdade, nenhuma disciplina no presente parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto de justiça e paz. Jesus também mostrou isso quando suportou a cruz, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele suportou a dor por causa da alegria que estava proposta diante dele. Assim, entendemos que a dor não deve ser temida, mas aceita como mestra que ensina paciência, coragem e esperança. Ela não vem para nos destruir, mas para nos lapidar. Não vem para nos humilhar, mas para nos preparar. Quem enfrenta a dor com fé e coragem descobre que existe uma força maior dentro de si. Uma força que não pode ser vencida por nenhuma circunstância externa, porque ela está enraizada na esperança e na confiança em Deus. Reflexão estoica. Liberdade é riqueza interior. Marco Aurélio ensinava que a verdadeira liberdade não está em ter poder sobre outras pessoas ou em acumular riquezas materiais, mas em não ser escravo dos próprios desejos e paixões. Ele lembrava que muitos homens aparentemente poderosos eram, na verdade, prisioneiros da ambição e da opinião dos outros. Quantos líderes, artistas ou empresários modernos vivem exatamente assim, com milhões de seguidores, mas escravizados pelo medo de perderem a fama, a imagem ou o poder, são aplaudidos em público e atormentados em secreto. Para Marco Aurélio, ser livre é viver sem correntes internas, é ser capaz de manter a mente serena mesmo quando tudo ao redor tenta nos aprisionar. Ele diria que a mente disciplinada é como uma fortaleza, que nem o elogio exagerado, nem a crítica destrutiva conseguem derrubar. Hoje, em um tempo de redes sociais e pressão constante por aprovação, esse ensinamento se torna ainda mais necessário, porque quem vive dependendo de curtidas e comentários está sempre vulnerável. Epicteto, que nasceu escravo, dizia que mesmo acorrentado no corpo ele poderia ser livre na mente. Isso é atual porque hoje muitos vivem presos em ambientes de trabalho tóxicos, em dívidas sufocantes ou em relacionamentos abusivos.
Mas o estoicismo ensina que, ainda que não possamos controlar tudo fora de nós, sempre podemos controlar o modo como reagimos. Sêneca lembrava que a riqueza pode ser perdida em um instante, e basta olhar para crises financeiras, bolhas digitais ou falências repentinas para perceber como é frágil confiar apenas no dinheiro. Aristóteles, mesmo vindo de outra escola, lembrava que a verdadeira felicidade não está em bens acumulados, mas em viver de acordo com a virtude. Uma lição que confronta a nossa sociedade de consumo, onde muitos acreditam que felicidade é comprar o próximo produto da moda. Exemplos modernos deixam isso ainda mais claro. Pense em alguém que possui uma mansão, carros de luxo e fama, mas precisa de remédios fortes para dormir porque não encontra paz. Ele é escravo de si mesmo. Agora pense em alguém que vive de forma simples, sem status, mas que sabe agradecer, dormir tranquilo e sorrir de coração. Essa pessoa, mesmo sem riquezas externas, vive com liberdade interior. É como o pássaro que voa no céu sem carregar correntes. A Bíblia confirma essa sabedoria. Em João capítulo 8, versículo 32. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E hoje, vemos como muitas pessoas vivem enganadas, acreditando que liberdade é fazer tudo o que querem, mas terminam presas em vícios e dependências. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo afirmou: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei firmes." E isso nos mostra que existe uma liberdade mais profunda, que não é política nem econômica, mas espiritual. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, Paulo declarou: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. Tanto sei viver em abundância, como sei viver em necessidade." Ele aprendeu algo que falta no mundo moderno: o segredo do contentamento. Se olharmos para a vida atual, vemos como muitos estão escravizados pelo relógio, pela busca de status, pela comparação constante. A tecnologia trouxe conforto, mas também trouxe novas correntes invisíveis. Pessoas que não conseguem ficar 5 minutos sem olhar o celular, que vivem comparando sua vida com a vida aparentemente perfeita dos outros. A filosofia estoica e a fé bíblica nos lembram que a liberdade verdadeira não é estar sem limites, mas ter domínio próprio. Não é possuir tudo, mas aprender a viver bem com pouco. Não é depender da opinião dos outros, mas firmar-se naquilo que é eterno. Assim, entendemos que a liberdade mais preciosa não é a que o mundo pode dar ou tirar, mas a que nasce no interior. Quem alcança essa liberdade pode estar preso em 4 paredes e ainda assim ser mais livre que um homem em cima de um palco. Pode ter pouco dinheiro no bolso e ainda assim viver como o mais rico, porque nenhuma corrente do mundo pode prender uma alma que encontrou a verdade em Cristo e a disciplina na sabedoria. Essa é a riqueza que atravessa séculos, que vence crises, que permanece para sempre. Reflexão. Estoica. Justiça, mesmo no oculto. Marco Aurélio ensinava que a justiça deve ser praticada mesmo quando ninguém está observando. Ele dizia que o valor de um homem justo não está em ser aplaudido por suas boas ações, mas em viver de acordo com a virtude em todo o tempo, mesmo no silêncio e na solidão. Para ele, a verdadeira integridade é aquela que permanece firme sem depender de testemunhas ou recompensas, porque o dever de ser justo nasce da consciência e não da aprovação alheia. Platão dizia que o homem justo é aquele que escolheria a justiça, mesmo que pudesse escapar sem punição, porque sabe que o mal cometido destrói primeiro a própria alma. Aristóteles lembrava que a virtude é hábito, e não espetáculo para os outros. Epicteto reforçava que devemos agir corretamente porque é certo, e não porque seremos reconhecidos. Sêneca dizia que a honestidade deve ser preservada até mesmo na escuridão, quando ninguém pode nos ver, porque é nesse momento que o caráter verdadeiro se revela. Essa reflexão se conecta muito com a vida moderna. Hoje vivemos em um mundo de aparências, onde muitas pessoas se preocupam em parecer boas diante dos outros, mas no oculto vivem de forma incoerente.
Quantas vezes vemos líderes, artistas ou influenciadores que pregam valores publicamente, mas em secreto agem de forma oposta? A filosofia estoica nos lembra que a verdadeira justiça não depende de palcos nem de holofotes, mas daquilo que escolhemos quando estamos sozinhos. No mundo digital de hoje, a tentação de agir por vaidade é ainda maior. Mas a virtude real é silenciosa. Exemplos do cotidiano confirmam isso. Uma criança que devolve um brinquedo perdido, mesmo sem ninguém pedir, mostra o valor da justiça interior. Um trabalhador que age com honestidade em sua função, mesmo sem supervisão, prova que vive segundo a virtude. Um governante que escolhe o bem comum ainda que não seja aplaudido é mais digno que aquele que busca apenas popularidade. E no dia a dia, quando resistimos à tentação de enganar, trapacear ou mentir, mesmo que ninguém descobriria, estamos exercitando a justiça verdadeira. A Bíblia confirma esse princípio de forma poderosa. Em Provérbios capítulo 11, versículo 3, está escrito: "A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói." Em Mateus capítulo 6, versículo 4, Jesus ensina que as boas obras devem ser feitas em secreto e que o Pai, que vê em oculto, recompensará. Em Salmos capítulo 15, versículo 2 é dito: "Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, esse habitará no monte santo do Senhor." O apóstolo Paulo também ensinava que não devemos agradar a homens, mas a Deus, porque Ele vê até as intenções do coração. Assim entendemos que a justiça verdadeira não depende do olhar humano, mas da consciência reta diante de Deus. Ser justo no oculto é a maior prova de caráter, porque mostra que a virtude não é aparência, mas essência. Quem vive assim anda em liberdade, em paz e em dignidade, mesmo quando o mundo não aplaude, porque sabe que o justo juiz vê todas as coisas. E no fim, essa justiça silenciosa é a que constrói uma vida sólida, limpa e cheia de paz. Reflexão. Estoica, domine a raiva. Marco Aurélio ensinava que a raiva é uma força destrutiva que primeiro fere quem a sente. Antes mesmo de atingir o outro, ele dizia que a ira é como um fogo que consome a própria casa do coração, e que o homem sábio não deve permitir que ela governe suas decisões. Para ele, a verdadeira força não está em devolver ofensa com ofensa, mas em conservar a calma diante da provocação, porque quem domina a raiva prova que é senhor de si mesmo. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre a ira, chamando-a de a mais horrível e selvagem das emoções, capaz de transformar o homem em fera. Epicteto lembrava que não é o insulto em si que nos abala, mas o juízo que fazemos sobre ele. Sócrates demonstrava isso na prática, suportando provocações sem perder a serenidade, mostrando que a grandeza não está em responder rapidamente, mas em não se deixar arrastar pela cólera. Hoje esse ensinamento é mais atual do que nunca. Vivemos em uma era de imediatismo, onde discussões em redes sociais, no trânsito ou até em casa podem se transformar em guerras por causa de palavras ditas no calor da raiva. Quantos relacionamentos foram destruídos porque alguém não soube calar por alguns segundos? Quantos pais machucaram os filhos porque corrigiram com fúria e não com amor? Quantos motoristas transformaram pequenos incidentes em tragédias porque não dominaram a emoção? A raiva é como uma faísca em um campo seco. Se não for contida a tempo, pode incendiar tudo. Mas dominar a raiva não significa fingir que ela não existe. Significa reconhecer a emoção e escolher não ser escravo dela. Significa respirar fundo, refletir e responder com sabedoria. Quando alguém provoca e você decide não reagir com a mesma moeda, você quebra o ciclo do ódio. Quando um comentário injusto surge e você responde com calma, você mostra que sua paz vale mais do que vencer uma discussão. Esse é o verdadeiro poder: transformar o fogo da ira em luz de discernimento. A Bíblia também ensina sobre isso. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1 está escrito: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira." Em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20 aprendemos: "Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar
e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 26. Paulo exorta: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, lembrando que a raiva pode surgir, mas não deve ser alimentada. Na vida moderna, vemos como isso é essencial. Muitos estão sobrecarregados pelo estresse do trabalho, pela pressão financeira ou pela correria diária, e acabam descontando essa raiva em quem menos merece, em amigos, em filhos, em cônjuges. Mas o sábio aprende a transformar esse peso em oração, em reflexão, em paciência, não deixando que a emoção passageira destrua aquilo que levou anos para ser construído. Assim, entendemos que a raiva não pode ser nossa conselheira, porque leva à injustiça e corrói relacionamentos. O homem sábio aprende a domar esse fogo interior e transformá-lo em energia para o bem. Quando a ira é vencida pela calma, o coração permanece livre e a vida se torna mais leve. Dominar a raiva é provar que o espírito é mais forte do que qualquer provocação e que a paz é a maior das vitórias. Reflexão. Estoica, coragem é fazer o certo. Marco Aurélio ensinava que a verdadeira coragem não está apenas em enfrentar batalhas externas, mas em permanecer firme no que é justo, mesmo quando isso parece impossível. Ele lembrava que muitos homens confundem coragem com impulsividade. Achando que ser corajoso é agir sem pensar, outros confundem coragem com a busca pela glória, como se arriscar apenas para ser aplaudido fosse sinal de bravura. Mas para Marco Aurélio, a coragem autêntica é escolher o caminho da virtude. Mesmo quando esse caminho é solitário, difícil ou incompreendido, o valor de um homem não se mede pela quantidade de aplausos que recebe, mas pela fidelidade silenciosa a seus princípios. Aristóteles explicava que a coragem é a virtude que vive no meio termo entre a covardia e a imprudência. Não é a ausência de medo, porque todos sentimos medo diante do risco, é a decisão consciente de agir da maneira correta apesar do medo. Epicteto reforçava que o verdadeiro corajoso é aquele que enfrenta a dor, a perda e até mesmo a rejeição, sem abandonar a razão e sem trair sua consciência. Sêneca dizia que não há coragem em buscar o perigo por vaidade, mas sim em não se afastar daquilo que a consciência exige. Todos eles, de formas diferentes, apontavam para a mesma direção. A coragem verdadeira é inseparável da justiça. Na vida moderna, isso se torna ainda mais evidente, porque nem sempre a coragem se manifesta em guerras ou em grandes feitos heróicos. Muitas vezes, ela aparece em escolhas simples do dia a dia, quando um trabalhador se recusa a participar de corrupção. Mesmo sabendo que poderá perder vantagens, ele mostra uma valentia maior do que muitos guerreiros. Quando uma criança defende um colega injustiçado no recreio, ela revela uma coragem que supera o medo da zombaria. Quando um jovem escolhe permanecer fiel a seus valores em vez de ceder à pressão dos amigos, ele mostra uma grandeza que poucos adultos têm. Esses gestos podem parecer pequenos, mas revelam uma coragem muito mais profunda do que a ousadia barulhenta. Hoje, vivemos em uma cultura que confunde coragem com exposição. Muitos acreditam que ser corajoso é falar mais alto, se arriscar sem pensar, enfrentar desafios apenas para conquistar seguidores ou status, mas essa é uma coragem vazia, que nasce da vaidade e morre no orgulho. A verdadeira coragem é silenciosa e firme. É a coragem daquele que permanece honesto mesmo quando ninguém valoriza. É a coragem daquele que escolhe a verdade mesmo quando perde privilégios. É a coragem daquele que decide obedecer à sua consciência em vez de seguir a multidão. Essa coragem exige caráter e por isso é tão rara. A Bíblia nos mostra exemplos vivos dessa coragem. Em Josué, capítulo 1, versículo 9 está escrito: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra foi dada a Josué antes de enfrentar a grande responsabilidade de liderar o povo, mostrando que coragem não é ausência de medo, mas confiança em Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, aprendemos: Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
o que significa que a coragem não é apenas uma opção, mas também um dever. E em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro e os apóstolos declaram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa foi a coragem de permanecer firmes diante de autoridades que ameaçavam suas vidas. Se olharmos para a história da fé, veremos homens e mulheres que escolheram a verdade em vez da conveniência. Daniel se manteve fiel em oração, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões. Os 3 jovens na Babilônia recusaram-se a adorar a estátua de ouro, preferindo enfrentar a fornalha ardente. Os primeiros cristãos enfrentaram prisões, perseguições e até a morte, não porque eram imprudentes, mas porque tinham a coragem de permanecer firmes naquilo que sabiam ser o certo. Essa é a coragem que atravessa gerações e continua a inspirar. E quando trazemos isso para a vida atual, entendemos que todos nós enfrentamos situações onde precisamos dessa coragem. Pode ser no ambiente de trabalho, quando somos pressionados a agir contra nossos valores. Pode ser em casa, quando precisamos tomar uma decisão difícil para proteger nossa família. Pode ser no círculo de amizades, quando precisamos dizer não para manter nossa integridade. Em cada uma dessas situações, a coragem é chamada a se manifestar, não como grito, mas como firmeza, não como orgulho, mas como fidelidade. Assim entendemos que a coragem verdadeira não é simplesmente enfrentar perigos por vaidade, mas agir com firmeza em favor do que é justo e correto. Mesmo quando isso custa caro, a coragem que transforma o mundo não é a dos gritos e da violência, mas a de corações firmes que não negociam seus valores. Quem tem essa coragem prova que a força não está nos músculos, mas na consciência e na fé. Porque aquele que permanece fiel à justiça e a Deus caminha em uma liberdade que nada pode destruir. Essa é a coragem que vence batalhas silenciosas e constrói vitórias eternas. Reflexão. Estoica. Não adie a vida. Marco Aurélio ensinava que muitos homens vivem como se nunca fossem morrer, sempre adiando o essencial como se houvesse tempo infinito à disposição. Ele dizia que a vida é breve e que desperdiçar o presente sonhando apenas com um futuro distante é perder aquilo que realmente temos. Lembrava que não devemos viver como se fôssemos eternos, mas como se cada dia fosse uma dádiva que precisa ser aproveitada com propósito e gratidão. Sêneca advertia que não recebemos pouca vida, mas desperdiçamos grande parte dela. Ele comparava a existência a um rio que corre rápido. Se não aproveitamos a corrente, somos levados de volta. Epicteto ensinava que devemos viver cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com consciência do valor do tempo. Sócrates dizia que a maior perda não é a morte, mas viver sem reflexão. Todos eles concordavam que o maior erro do homem é adiar a vida esperando condições perfeitas que talvez nunca cheguem. Essa verdade se torna ainda mais clara em nossos dias. Vivemos em uma sociedade que corre o tempo todo, mas muitas vezes esquece de viver. Um pai que adia o tempo com os filhos porque está sempre ocupado pode descobrir tarde demais que perdeu momentos que não voltam. Um jovem que espera a hora certa para seguir seus sonhos pode envelhecer preso a uma rotina sem sentido. Uma pessoa que guarda para amanhã o perdão ou a reconciliação pode nunca ter a chance de oferecê-lo. Cada adiamento é como um ladrão silencioso que rouba um pedaço da vida que jamais será recuperado. A vida moderna está cheia de distrações que nos empurram para esse adiamento. Passamos horas em telas, presos a comparações e ilusões, sempre acreditando que a felicidade está no próximo emprego, no próximo salário, na próxima viagem, e assim deixamos escapar a beleza do agora. Esquecemos que a vida acontece hoje, não amanhã, nem depois. O tempo é o recurso mais precioso e também o mais irreversível. A Bíblia fala com clareza sobre esse tema. Em Salmos capítulo 90, versículo 12 está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14 é dito: vós não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida. Sois como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Paulo declara: eis agora o tempo aceitável.
Eis agora o dia da salvação. A palavra de Deus mostra que o único tempo que realmente temos é o presente. Exemplos bíblicos também confirmam isso. Os discípulos que deixaram imediatamente suas redes para seguir Jesus mostraram que não adiaram a decisão mais importante de suas vidas. O ladrão na cruz que clamou por Cristo no último instante recebeu a promessa do paraíso porque não adiou seu arrependimento. Cada um deles nos lembra que a vida é feita de escolhas no hoje e que a postergação pode custar oportunidades eternas. Assim entendemos que adiar a vida é um engano perigoso, porque o futuro é incerto e o passado não volta. A única realidade que temos é o presente. Nele devemos amar, perdoar, aprender, agradecer e servir. Quem vive o hoje com intensidade e propósito descobre que não é a quantidade de dias que importa, mas a forma como cada dia é vivido. Não adiar a vida é honrar o dom que recebemos de Deus. É reconhecer que cada amanhecer é um convite divino para viver com mais fé, mais amor e mais gratidão. Reflexão. Estoica, felicidade no simples. Marco Aurélio ensinava que a verdadeira felicidade não se encontra nas coisas grandiosas e luxuosas, mas na simplicidade do cotidiano. Ele dizia que um homem pode viver cercado de riquezas e ainda assim sentir vazio, enquanto o outro que se contenta com pouco experimenta a paz verdadeira. Para ele, a alegria nasce do coração que aprendeu a valorizar o que já tem, e não do desejo interminável de sempre querer mais. Sêneca reforçava essa ideia dizendo que a pobreza não está em ter pouco, mas em desejar muito. Para ele, o homem verdadeiramente rico é aquele que se satisfaz com pouco. Epicteto lembrava que quem não consegue se alegrar com as pequenas coisas nunca será feliz. Ainda que possua o mundo inteiro, Diógenes, o cínico, levava essa lição ao extremo, vivendo de forma tão simples que mostrava ao mundo que a liberdade e a felicidade não dependem de bens materiais, mas de uma mente desapegada. Na vida moderna, vemos como essa sabedoria continua atual. Vivemos em um tempo em que a sociedade nos convence de que precisamos do celular mais novo, do carro mais caro e da casa mais luxuosa para sermos felizes. Mas quantas pessoas conquistam tudo isso e ainda assim sentem vazio? A ansiedade e a comparação nas redes sociais mostram que quem busca felicidade apenas no acúmulo nunca encontra descanso. Em contrapartida, quantas vezes vemos pessoas simples, que vivem com pouco, mas que têm no coração uma gratidão que ilumina a vida. E nelas, percebemos que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em contentamento. Exemplos simples deixam essa verdade ainda mais clara. Uma criança pode brincar por horas com uma pedra ou um pedaço de madeira e sorrir como se tivesse o maior dos tesouros. Uma família reunida em torno de uma refeição simples pode experimentar mais alegria do que outra reunida em banquetes luxuosos. Uma pessoa que aprende a agradecer pelo nascer do sol, pelo abraço de um amigo ou por um gesto de carinho, descobre que a felicidade está no olhar e não no que se acumula. A Bíblia também ensina que a felicidade verdadeira está na simplicidade e no contentamento. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 está escrito: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Paulo declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. Aprendi o segredo de viver em abundância e em necessidade. E em Provérbios capítulo 15, versículo 16, é dito: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro acompanhado de inquietação. Se olharmos para Jesus, vemos que ele mesmo escolheu uma vida simples, nasceu em uma manjedoura, viveu como carpinteiro e caminhou pelos vilarejos anunciando a paz. Sua vida mostra que a grandeza não depende de posses, mas de propósito, e sua mensagem nos ensina que a felicidade está mais em dar do que em receber. Assim entendemos que a felicidade não se mede pelo tamanho da casa, pelo peso das joias ou pelo brilho dos palácios, mas pela capacidade de encontrar alegria no simples. Quem aprende a agradecer pelo que já tem, descobre que possui mais do que muitos que nunca se contentam. A felicidade verdadeira é fruto de um coração grato e de uma alma em paz.
e não da multiplicação de bens. Viver o simples com gratidão é viver com abundância verdadeira. É provar que a paz de Deus enche mais do que qualquer tesouro. Reflexão estoica. Ninguém rouba sua mente. Marco Aurélio ensinava que, embora muitas coisas possam ser tiradas do homem, riquezas, honras, saúde e até mesmo a vida, existe algo que ninguém pode roubar: a mente e a maneira como escolhemos pensar. Ele dizia que os inimigos podem aprisionar o corpo, mas nunca terão poder sobre os pensamentos de quem aprendeu a governar a si mesmo. Para ele, a liberdade mais alta está no domínio da mente, que permanece invencível mesmo diante das maiores adversidades. Epicteto, que viveu parte da vida como escravo, dizia que a verdadeira prisão não são as correntes externas, mas as internas, e que mesmo acorrentado no corpo, ele era livre em sua mente. Sêneca lembrava que nenhum tirano pode dominar a alma de quem decidiu viver em paz. Sócrates afirmava que ninguém pode causar dano a um homem de bem, porque a virtude da alma é intocável. Todos eles concordavam que a mente, quando disciplinada, se torna um território inviolável, uma fortaleza interior que resiste a qualquer invasão. No mundo moderno, essa lição é essencial. Vivemos em um tempo em que as pessoas se sentem prisioneiras da opinião alheia, da comparação nas redes sociais, da pressão por status e aparência. Muitos permitem que os julgamentos externos controlem seus pensamentos e definam seu valor. Mas quem governa a própria mente aprende que pode estar no meio da multidão e ainda assim ser livre, pode receber críticas e ainda manter a paz, pode perder posições e ainda preservar a dignidade, porque a mente bem guardada é como um jardim murado, onde só entra aquilo que escolhemos plantar. Exemplos práticos confirmam isso. A história mostra prisioneiros que suportaram anos de cárcere e perseguição, mas mantiveram a mente livre e firme em seus princípios. Pessoas que perderam tudo em desastres e guerras, mas que, preservando a esperança e a fé, reconstruíram a vida com dignidade. Até mesmo no cotidiano, alguém pode ser insultado ou injustiçado, mas, se não deixar que isso entre em sua mente, mantenha a paz, porque o pensamento é um espaço sagrado que ninguém pode invadir sem permissão. A Bíblia também confirma essa verdade. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo ensina: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito: "A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Aprendemos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra de Deus mostra que a mente é o campo de batalha mais importante, mas também o lugar onde a vitória é conquistada. Assim entendemos que podem tirar bens, títulos e até mesmo a saúde, mas a mente que foi treinada na virtude e firmada em Deus permanece intocável. Ninguém pode roubar a fé, a esperança ou a coragem de quem decidiu proteger seus pensamentos. A mente é a última fortaleza do homem, e quem a guarda descobre uma liberdade que nenhum poder humano pode destruir. Reflexão estoica: o exemplo fala mais que palavras. Marco Aurélio ensinava que as palavras podem convencer por um momento, mas o exemplo convence por toda a vida. Ele lembrava que discursos grandiosos perdem valor quando não são acompanhados de atitudes coerentes. Dizia que a virtude não deve ser apenas falada, mas vivida, porque o testemunho silencioso de uma vida reta é mais poderoso do que qualquer oratória. Para ele, o exemplo é a forma mais pura de ensinar e de inspirar. Sócrates dizia que a forma mais eficaz de educar não é ensinar lições, mas viver de modo que os outros queiram imitar. Aristóteles lembrava que aprendemos a ser virtuosos observando e repetindo as ações de pessoas justas. Epicteto ensinava que um filósofo não deve se orgulhar das palavras bonitas que pronuncia, mas da maneira como aplica a filosofia no cotidiano. Sêneca afirmava que o exemplo arrasta mais do que 1000 preceitos, porque a vida fala mais alto do que a língua. Todos reforçavam que a virtude verdadeira se mostra mais nos gestos do que nos discursos. Na vida moderna, essa lição é ainda mais necessária.
Vivemos em um mundo em que muitos falam sobre valores, ética e responsabilidade, mas poucos vivem o que pregam. Líderes que discursam sobre honestidade, mas praticam corrupção. Pais que pedem respeito, mas tratam os outros com grosseria. Pessoas que publicam mensagens de amor nas redes sociais, mas não praticam compaixão no dia a dia. A incoerência gera desconfiança, mas o exemplo gera transformação. Em um tempo em que todos têm voz, o testemunho silencioso de uma vida coerente continua sendo o mais convincente. Exemplos práticos confirmam essa verdade. Uma criança aprende mais com o comportamento dos pais do que com suas ordens. Um líder que vive com integridade inspira mais obediência e respeito do que aquele que apenas exige. Um amigo que pratica bondade desperta bondade nos outros sem precisar de discursos. Até mesmo um desconhecido que demonstra paciência no trânsito ou gentileza em uma fila pode ensinar mais do que longos sermões, porque o exemplo fala diretamente ao coração. A Bíblia confirma esse princípio de forma clara, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Paulo orienta seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Jesus ensina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Tiago, capítulo 2. Versículo 18 está escrito: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Todos esses versículos mostram que o testemunho prático da vida é mais convincente do que qualquer discurso vazio. Assim entendemos que falar é fácil, mas viver a verdade exige disciplina, coragem e consistência. As palavras podem se perder no vento, mas o exemplo permanece gravado na memória e no coração. Quem escolhe viver com integridade, amor e justiça não precisa de grandes discursos, porque sua vida já é a maior pregação, e seu exemplo se torna uma luz que orienta os que estão ao redor. Uma luz que não precisa de microfone, mas que brilha pelo simples fato de ser verdadeira. Reflexão. Estoica, aceite o destino com coragem. Marco Aurélio ensinava que o destino é inevitável e que resistir a ele com revolta apenas aumenta a dor. Ele dizia que tudo o que acontece já foi escrito nas linhas invisíveis da vida e que a sabedoria está em aceitar com coragem o que não pode ser mudado. Não como quem se entrega à fraqueza, mas como quem compreende que cada acontecimento, por mais difícil que pareça, faz parte de um propósito maior.